o mundo ouviu antes mesmo de ver. Em 11 de junho de 2010, a bola começava a rolar pela primeira vez no continente africano. A Copa do Mundo chegava à África do Sul, em um torneio que ficou conhecido como a Copa da Igualdade. No Soccer City, em Joanesburgo, mais de 80 mil pessoas lotavam o estádio. Mas o que mais chamou a atenção não foi só o futebol, foi o som, as vuvuzelas, um barulho constante, ensurdecedor, que virou a trilha sonora oficial daquela Copa. E um dia antes da bola rolar, o mundo já cantava junto. O Waka Waka da Shakira virou o hino de um mundial que ia muito além das quatro linhas. Dentro de campo, até a bola virou personagem, a Jabulani. Colorida, representando a diversidade africana, mas que ficou famosa mesmo foi a imprevisibilidade, trajetória estranha, curvas inesperadas, um verdadeiro desafio para os goleiros. E fora de campo, a Copa também teve suas histórias. A França viveu uma crise absurda, com jogadores se recusando a treinar. A Itália, atual campeã, caiu cedo, ainda na fase de grupos. E a própria África do Sul virou a primeira anfitriã eliminada ainda na primeira fase. Mas talvez o símbolo mais curioso daquele Mundial nem estava em campo. Era um polvo, o famoso polvo Pou, que acertou todos os jogos da Alemanha e ainda cravou a campeã. No fim, a Copa de 2010 ficou marcada pelo equilíbrio, pela baixa média de gols e por uma seleção que fez história. A Espanha conquistava o mundo pela primeira vez. Essa foi a Copa de 2010 e agora é hora da gente relembrar do jeito 90 mais acréscimos. Fala galera, a Copa de 2026 tá chegando. E aqui no 90 mais acréscimos, a gente já começou o nosso esquenta. A ideia dessa série é simples. Em cada vídeo eu vou trazer 5 jogos de cada Copa do Mundo que mais me marcaram. E hoje, nós vamos falar da Copa de 2010. Eu sou o Irã Boscarato e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos tudo sobre futebol, histórias, curiosidades, polêmicas e, claro, muitos gols. Então fica até o final do vídeo e se curtiu o nosso conteúdo, deixa o like. E claro, segue a gente também. E olha, os jogos que estão aqui é a minha opinião. Se tiver algum jogo que você relembra, que é histórico pra você, deixa nos comentários aqui também. Então bora ver os jogos que me marcaram. África do Sul 1, México 1. Abertura da Copa de 2010. Esse jogo aqui não foi só uma estreia de Copa, foi um momento histórico. África do Sul e México abriram a Copa do Mundo de 2010. Mais de 84 mil pessoas lotando Soccer City, o estádio pulsando, e o mundo inteiro com os olhos para a África. E mesmo sem a presença de Nelson Mandela, o clima era de celebração, as vuvuzelas tocando sem parar, e muita festa na arquibancada. Era a história acontecendo ali no estádio, mas quando a bola rolou, a tensão bateu. A África do Sul, comandada por Carlos Alberto Parreira, entrou com um time mais cauteloso, marcando forte, esperando o contra-ataque. E no primeiro tempo, pouca coisa aconteceu. Muito nervosismo pela estreia. Poucos espaços, o jogo não acompanhava o ritmo da arquibancada. Só que no segundo tempo, tudo muda. Aos 9 minutos, contra-ataque rápido, a bola chega na esquerda. Shabalala domina e solta uma bomba cruzada, no ângulo, sem chance pro goleirão. Golaço. 1-0 África do Sul. O estádio explode e a comemoração diz tudo. Dança, alegria, coreografia ensaiada. A cara daquele país. Era o momento que todo mundo queria. Só que a Copa do Mundo não perdoa e a festa durou pouco. Aos 34 minutos, bola levantada na área. A defesa falha e a bola sobra no segundo pau para Rafa Marques, livre. Ele domina e bate firme. Gol. 1-1. Silêncio por 1 minuto e depois aquele sentimento de quase. A África do Sul ainda teve a chance no fim. A bola bate na trave. Por pouco não sai o segundo. Mas termina assim, empate. Um jogo que abriu a Copa. Com emoção, com história e com um símbolo muito forte. Porque mais do que resultado, aquele dia marcou a África no centro do futebol mundial. E olha que curioso, agora na Copa de 2026, África do Sul e México farão a partida de abertura. E dessa vez com o México como anfitriã, que a Copa vai acontecer no México, Estados Unidos e Canadá. Olha só como o futebol conta boas histórias. Holanda 2, Brasil 1, Copa de 2010. Esse jogo aqui ficou marcado pela forma como o Brasil foi eliminado. Holanda e Brasil, quartas de final da Copa de 2010. E o Brasil chegava forte. Time do Dunga, muito sólido defensivamente, com uma base bem definida, com Lúcio, Juan, Maicon, Gilberto Silva e Felipe Melo. E na frente, explorando os contra-ataques,
com Kaká, Robinho e Luiz Fabiano. Não era um time brilhante, mas era muito competitivo. Tinha vencido a Copa América de 2007, a Copa das Confederações de 2009 e vinha fazendo uma campanha segura na Copa do Mundo. Passou bem na fase de grupos e eliminou o Chile nas oitavas, sem sustos. A sensação era clara, dava pra ir longe, e o jogo começa exatamente assim, com o Brasil melhor, mais organizado, mais seguro, controlando a posse de bola. Até que aos 10 minutos, erro da defesa da Holanda. Felipe Melo acha um passe perfeito. Robinho sai na cara do gol e toca com categoria. Gol, 1-0 Brasil. E durante todo o primeiro tempo foi isso. O Brasil dominando, a Holanda praticamente não ameaçando. Parecia tudo sob controle, mas Copa do Mundo muda tudo muito rápido. No segundo tempo, aos 8 minutos, Sneijder levanta a bola na área. Uma bola aparentemente simples, mas Júlio César sai mal e Felipe Melo tenta cortar e acaba desviando para o próprio gol. Empate. 1-1. E ali o jogo muda completamente. O Brasil sente, perde o controle, perde a organização e a Holanda cresce. Até que aos 23 minutos, um escanteio é cobrado e Sneijder estava livre na pequena área. Cabeceia sem chances para Júlio César. 2-1 para a Holanda, virada. E poucos minutos depois, vem um lance lamentável que resume aquele jogo. Felipe Melo, em disputa com Robin, se descontrola e pisa no jogador. Cartão vermelho, sem necessidade. Brasil com a menos e ali praticamente acaba. O time tenta, na base da vontade, mas já não tinha organização. A Holanda administra e o Brasil está eliminado. E pra mim esse jogo marca muito por isso, não só pela derrota, mas pela sensação que o Brasil tinha um jogo na mão e deixou escapar. Um primeiro tempo seguro e um segundo tempo que desmorona tudo. E é justamente por isso que esse jogo fica na memória, porque parecia que dava pra ir mais longe nessa Copa. Alemanha 0 e Espanha 1. Esse jogo aqui colocou frente a frente duas ideias bem diferentes naquele Mundial. Alemanha e Espanha na semifinal da Copa do Mundo de 2010. De um lado a Alemanha, que era a grande sensação daquele torneio, um time jovem, rápido, que tinha metido 4 gols em uma Inglaterra decepcionante, e mais 4 gols em uma Argentina que talvez fosse a favorita daquela Copa. E chegava voando. Mesmo sem o bala que o time se reinventou. Ozil, Miller, Khedira, Schweinsteiger. Era um time muito intenso. E do outro lado a Espanha. Talvez a favorita antes da Copa, mas durante o torneio ainda não tinha convencido. Ganhava os jogos, mas sempre no limite, sem aquele brilho. E o jogo começa com uma surpresa. A Alemanha não pressiona, se fecha, recuada. Praticamente todo mundo atrás da linha da bola. E a Espanha assume o controle. Troca de passes, paciência, Xavi e Iniesta começando a dominar o meio. No primeiro tempo a Espanha já era melhor, tinha mais a bola, mais presença, mas ainda sem transformar isso em gol. E a Alemanha quase não criava, dependia de um chute de longe ou uma bola parada. 0-0 no intervalo, mas dava pra sentir que o jogo estava caminhando pro lado espanhol. E no segundo tempo isso fica ainda mais claro. A Espanha aumenta o ritmo, Xavi começa a aparecer mais, Iniesta participa mais do jogo, e a Alemanha continua recuada, sem conseguir sair. Até que aos 28 minutos, escanteio para a Espanha. Xavi cobra na segunda trave. Puyol vem de trás. Sobe muito alto, na frente do Piqué e testa firme. Sem chance. Gol. 1-0 Espanha. E não foi qualquer gol. Foi o lance que decidiu uma semifinal de Copa do Mundo. Depois disso, a Alemanha até tenta sair mais. Coloca jogadores ofensivos. Mas não conseguiu pressionar muito. A Espanha seguiu controlando e ditando o ritmo até o fim do jogo. E ali a história muda. A Espanha chegava pela primeira vez a uma final de Copa do Mundo. E eliminando justamente o time que mais tinha impressionado até então. Pra mim esse jogo marca muito por isso. Não foi uma goleada, não foi um jogo maluco, foi um jogo de controle. Onde a Espanha mostrou, talvez a primeira vez na Copa, o futebol que todo mundo esperava. E ali ficou claro, ela estava pronta para ser campeã. Espanha 1, Holanda 0, final da Copa de 2010. Essa final aqui era uma história pura sendo escrita, era uma final inédita. De um lado a Espanha, tentando conquistar sua primeira Copa do Mundo. Do outro, a Holanda, que já tinha batido na trave 2 vezes. A Espanha chegava com aquela geração que mudou o jeito de jogar futebol. Muito influenciada pelo Barcelona. Muita posse de bola, controle de jogo, paciência. E era comandada pelo técnico Vicente Del Bosque. Mas o caminho até ali não foi fácil, inclusive com derrota na estreia para a Suíça. E a final foi tudo menos bonita de se ver. O jogo começa muito truncado, muita disputa física. A Holanda tentando quebrar o ritmo da Espanha na base da força. E teve um lance absurdo. Ainda no primeiro tempo, Nigel de Jong acerta um chute no peito de Xabi Alonso. Um lance para expulsão direta. O árbitro Robert Webb só dá amarelo. Ali já dava pra ver o tom do jogo. Foram 47 faltas e 13 cartões amarelos. Até hoje o recorde em finais de Copa do Mundo. Mesmo assim, no meio desse cenário pesado, a Espanha tentava jogar.
mas quem teve a grande chance foi a Holanda. Aos 16 minutos do segundo tempo, Arjen Robben sai cara a cara com o goleiro, mas para em Iker Casillas, que faz uma defesa gigantesca com os pés. O jogo vai se arrastando, 0 a 0, tensão total e vai para prorrogação. No segundo tempo, expulsão da Holanda, segundo amarelo de Heitinga, e aí, aos 116 minutos, vem o momento que muda a história. Cesc Fábricas recebe na entrada da área, acha um passe limpo, a bola chega em Andrés Iniesta, ele domina, bate cruzado, gol, 1 a 0 Espanha, explosão. Iniesta sai comemorando, tira a camisa e mostra a mensagem. Dani Shark, sempre conosco, em homenagem a um amigo que havia falecido um ano antes. Um dos momentos mais marcantes da história das Copas. Fim de jogo. A Espanha é campeã do mundo pela primeira vez. E Casillas levanta a taça. Aquele time deixou um legado e um estilo de jogo que influenciou o futebol mundial por anos. Pra mim, esse jogo marcou muito por isso. Não foi a final mais bonita, foi a mais violenta, mas foi a final que consagrou uma geração histórica. Antes da gente ir pro último jogo, deixa eu te falar uma coisa rápida aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, já tem vídeo aqui no canal sobre a Copa de 2002, onde eu selecionei 5 jogos históricos que também me marcaram nesse Mundial. Tá muito completo, cheio de histórias e momentos absurdos. Então depois desse vídeo, já cola lá pra conferir, porque vale muito a pena. Uruguai 1, Gana 1. Esse aqui é um dos jogos mais dramáticos da história das Copas, e talvez o mais cruel também. Era muito mais do que um jogo. Era a chance pela primeira vez de uma seleção africana chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, e jogando em casa. Gana carregava um continente nas costas, e o mundo todo praticamente torcendo pra eles. Do outro lado, o Uruguai, tradição pura, acostumado com esse tipo de jogo grande. A partida começa equilibrada, tensa e estudada. Aí nos acréscimos do primeiro tempo, Suley Muntari arrisca de muito longe, um chute forte, seco, golaço, 1 a 0 Gana. Explosão no estádio, explosão no continente todo, mas a resposta veio no segundo tempo. Diego Forlan cobra a falta, e a bola vem fechada. Ninguém desvia, e ela morre no fundo do gol. 1 a 1. O jogo vai pra prorrogação. E aí vem um momento que entra pra história das Copas. Último lance da prorrogação. Falta pra Gana. Bola levantada na área. Kevin Prince Boateng desviou. Muslera dividiu no alto com Mensah. Stephen Appiah finalizou. Suárez em cima da linha impediu o gol. A bola ainda ficou no alto. Adiá tocou de cabeça. A bola ia entrar, mas Suárez colocou a mão na bola, espalmando pra longe, como um goleiro. O árbitro, Olegário Benquerença, marca pênalti e expulsa Suárez na hora. Era a chance no penal. Último lance, se fizesse a Gana estava na semifinal. Asamoah Gyan, destaque do time, foi na bola. Correu, bateu forte no travessão. A bola não entra, o estádio não acredita, o mundo não acredita. Suárez comemora demais na boca do túnel. O jogo acaba ali e vai pros pênaltis, mas psicologicamente o jogo ali já tinha virado. Nas cobranças, o Uruguai é mais frio. Até que chega Sebastián Abreu, mais conhecido como Louco Abreu. Última cobrança, ele bate com a famosa cavadinha. Gol! Uruguai classificado e Gana eliminada da forma mais dolorosa possível. Depois do jogo, Luis Suárez ainda disse que tinha feito a nova mão de Deus, fazendo referência a Diego Armando Maradona. Mas aqui foi diferente, ele foi expulso, o pênalti foi marcado e a regra foi cumprida, mas o futebol nem sempre é justo. Pra mim esse jogo marcou demais por isso, simplesmente uma história perfeita, escapou por centímetros. E depois de tudo isso, dá pra ver que a Copa do Mundo FIFA 2010 foi muito além dos jogos, né? Foi uma Copa com identidade própria, com som de vuvuzela, com cultura, com histórias pesadas e com momentos que até hoje ficam na memória. Teve drama, teve surpresa, teve injustiça e teve história sendo escrita na frente do mundo inteiro. E esses foram os 5 jogos que mais me marcaram nessa Copa. Agora eu quero saber de você. Em 2010, qual jogo mais te marcou? E qual que eu não citei aqui que você gostaria de ter visto? Comenta aí que eu quero ler. E ó, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like. Compartilha com seu amigo que adora futebol. E claro, segue a gente aí, 90 mais acréscimos, porque tá vindo muito mais conteúdo sobre Copa do Mundo. Te vejo na próxima.